entrevistar uma das figuras culturais mais importantes do Distrito Federal. Eu estou falando do nosso secretário Bartolomeu, nosso Bartô. Isso. Posso me chamar de Bartô? Deve. Secretário, o senhor assumiu a Secretaria de Cultura do Distrito Federal num momento muito difícil. Eu queria que o senhor relembrasse esse momento. Veja bem, eu assumi um pouco antes de ser decretada a pandemia, quando ainda estávamos numa fase de normalidade. E inesperadamente, ninguém contava com isso. A gente já ouvia alguns sinais de que estava acontecendo uma questão do outro lado do mundo, na China, né? Mas nós não tínhamos ideia da repercussão disso e da abrangência desse problema, dessa crise sanitária, de saúde, né? Então, para nós foi assim um choque tremendo, porque repentinamente essa onda chegou ao Brasil, ao mundo inteiro, alcançou a todos, e o setor cultural, como todos, foi um dos primeiros a serem atingidos, se não o primeiro, né? Claro, as vítimas foram as primeiras pessoas que contraíram a doença, mas eu digo assim, em termos de impacto econômico. Então, o setor cultural foi fortemente atingido. E o setor cultural não deve ser confundido com entretenimento, exclusivamente. Então, hoje, no mundo inteiro, por isso até que essa secretaria não tem mais o nome só de Secretaria de Cultura. Nós somos Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Porque a economia criativa, ela hoje representa um peso, ela tem um peso enorme na economia global, na verdade. Então, porque a cultura, ela movimenta a cidade como um todo, né? Não é um nicho, um ponto isolado, né? Ele faz parte de um contexto. Porque a gente tem que entender o seguinte, a cultura são aquelas manifestações culturais presentes em qualquer sociedade, elas são manifestações fundamentais e que, na verdade, o que nos define como civilização, como pessoas, como sociedade, justamente são os elementos culturais que nos definem dessa forma. Mas mais além da cultura, por exemplo, a cultura hoje, ela vai além na medida em que ela hoje se tornou um elemento fundamental para a economia. Por exemplo, quando você vai, um exemplo assim bem simples, bem simplório na verdade, se você vai para um espetáculo noturno, você vai para o cinema, vamos considerar que nós estamos assim num ambiente normal, se você vai para o cinema, uma pessoa casada, você chama a sua esposa, vai para assistir um filme, então você vai assistir o quê? Uma produção cultural, certo? Você se desloca da sua casa, você veste uma roupa, provavelmente você vai vestir uma roupa boa, uma roupa nova, você se prepara, você já mexeu na cadeia produtiva aí, sabe, da roupa. Você vai até o cinema, certo? Se você comprar um saco de pipoca, você já está fomentando também a indústria da pipoca. Se você comprar um chocolate, a indústria do chocolate, você entra no cinema e você assiste um filme, você já está alimentando a indústria cultural cinematográfica. Quando você sai de cinema, geralmente vai comer uma pizza, você já vai mexer com a cadeia produtiva do restaurante, da alimentação. Então tudo está interligado, isso que compõe esse panorama da cultura hoje em dia. Então a cultura não se resume apenas a uma questão de entretenimento, você não é um simples entretenimento, você está dentro de um processo econômico, na verdade. Olha, você que está nos assistindo aí pela internet, você prepara que aqui a pincelada que o nosso secretário Bartô, secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, está passando para você. Muita informação boa vai vir aqui. Essa entrevista vai ser um pouquinho mais longa do que as outras, mas vale a pena você ficar até o final. Secretário, o senhor assumiu durante a pandemia, fez esse trabalho fantástico, reconhecido, porque o senhor não abandonou o artista. Como é que o senhor fez para não abandonar o artista? Olha, onde o senhor buscou o gás para fazer isso? Na verdade é o seguinte, veja bem, como eu disse inicialmente, nós fomos surpreendidos por essa situação caótica, né? Nós estávamos naquele momento, inclusive, planejando
e a linha de planejamento era bem extensa, de uma série de eventos para marcar os 60 anos de Brasília. Nós tivemos que interromper tudo. Então, na verdade, assim como a cultura se comportou, a cultura que eu quero dizer é o seguinte, o artista lá na ponta, se comportou para reagir à crise, nós tivemos que acompanhá-lo e dar resposta para isso. Nós tivemos que, na verdade, a palavra é essa, o verbo é esse, nós tivemos que nos reinventar. Então, a gente teve que fazer a reinvenção da cultura, certo? E qual é a reinvenção da cultura? Nós não podemos deixar que a pandemia estanque um processo que ele não pode, que ele não tem como, ele precisa de um escoador, ele precisa de se projetar, porque a cultura ela não se, veja bem, historicamente a cultura nunca se intimidou nem com regimes totalitários, nem com catástrofes, o que for. A cultura ela busca resposta. Aí começaram a surgir coisas interessantes, fenômenos novos da cultura, né? Inclusive não só na cultura, mas na comunicação de uma forma geral. Sim. Por exemplo, surgiu inicialmente, nós tivemos aí o fenômeno das lives. Então foi a primeira coisa que nós assim vislumbramos como uma saída para darmos resposta a essa situação. Mas o seguinte, nós tivemos também aqui dentro da Secretaria uma preocupação muito grande de buscar todas as alternativas, todas as saídas legais e as saídas possíveis que a Secretaria dispõe. Nós temos aqui, no âmbito da Secretaria, talvez, se não for o maior, mas é um dos maiores fundos de investimento de cultura do país, que é o Fundo de Apoio à Cultura. Sabe? Então é o seguinte, o que nós fizemos foi o seguinte, vamos racionalizar a aplicação do FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos emergencialmente foi lançarmos editais que atendessem esse público que estava em extrema necessidade. Segundo lugar, foi o seguinte, nós passamos a ter uma discussão aqui, e aí é um marco que entra nessa gestão, uma discussão profunda sobre a aplicação do FAC. Nós mudamos um pouco o tom que vinha sendo adotado até então pelo FAC. De que forma? Nós ampliamos o leque de atuação, nós procuramos simplificar os editais, procuramos fazer com que o recurso chegasse na ponta, naquele que nunca utilizou esse recurso, seja por falta de informação, seja porque a dificuldade burocrática que o Estado impõe, a gente tem que reconhecer que o Estado, ele é, por natureza, burocrático mesmo, é uma discussão que cabe na sociedade, sabe, mas tem sua razão de ser, mas já podia ser menos pesado. O Estado ele é uma máquina um pouco pesada, isso a gente reconhece isso, podia ser mais leve. Então, eu que venho da iniciativa privada, o governador Ibanez também, muitas vezes a gente sofre com isso, nós queremos fazer soluções mais rápidas e somos obrigados a obedecer o trâmite do Estado, porque existe justamente uma coisa também por trás de todos nós, que são os órgãos de controle, estão observando com toda a razão. Com toda a razão, observa o nosso comportamento, por quê? Porque é recurso público. E a gente tem que ter uma certa parcimônia com relação ao uso do recurso público. Você não pode sair distribuindo dinheiro, né? Então, o FAC ele é disciplinado por uma série de regulamentos que a gente obedece claramente. Fora isso, nós buscamos também trazer para dentro da Secretaria um número expressivo de fomentos através que a legislação também permite, através, por exemplo, de emendas parlamentares, que é um instrumento importante, sabe? Esse instrumento foi criado justamente para alavancar os setores culturais, sabe, de forma bem coordenada, de forma bem planejada, enfim, que atenda todos os requisitos, que tem aquela que a gente chama de aderência cultural e, ao mesmo tempo, provoque emprego e renda. Por exemplo, nenhum projeto que nós aprovamos aqui, aliás, todos os projetos que nós aprovamos aqui, eram voltados com a preocupação, eram aprovados com a preocupação de que eles estavam gerando emprego e renda para as pessoas que estavam desamparadas naquele momento. Então, esse trabalho de reinversão fez com que nós ficássemos o ano inteiro, sabe, realmente 100% a Secretaria não... Eu desafio a quem me mostre o seguinte, um mês que nós ficamos parados, nós não ficamos um mês parados nesse período de pandemia. E realizamos tudo aquilo que estava dentro da nossa programação. A exceção
do aniversário de Brasília. Mas, por exemplo, do Festival de Cinema de Brasília, que é um dos principais, é o mais antigo festival de cinema do país, ele é emblemático, inclusive ele é visto e ele tem uma repercussão internacional. Claro. Nós conseguimos fazer usando justamente o trabalho das plataformas, das redes sociais, né? Então a gente buscou sair dessa forma. A sensibilidade que o secretário teve com você, artista, com você, produtor cultural, que sabe a veracidade das palavras que ele está dizendo aqui, vem de uma base, né, secretário? O senhor, como um bom pernambucano, vestiu a camisa de Brasília, ama essa cidade como ninguém, mas o senhor veio da base, né? O senhor conhece a dificuldade. Eu acho que essa sensibilidade que o senhor teve, que não deixou o nosso setor cultural de Brasília desamparado. Mas eu estou falando isso porque Brasília, ela é uma miscelânea. Nós temos gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Nesse trabalho que a gente fez dos 60 anos de Brasília, que eu tive a oportunidade de mostrar para o senhor, nossos telespectadores já conhecem, eu entrevistei diversos embaixadores. Nós temos a cultura aqui do mundo inteiro em Brasília. E eu acho que por isso que o senhor se agarrou com tanta força nesse projeto, nesse cargo que o governador Ibanez lhe concedeu para fazer esse trabalho. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que Brasília, embora seja uma unidade da federação que se resume a um quadrilátero de uns 5.000 km², pequeno, a menor unidade da federação, é o Distrito Federal, mas Brasília é, ao mesmo tempo, a terceira maior concentração urbana do Brasil. Nós só estamos atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, veja bem, Brasília hoje é complexa. Brasília não é mais aquela cidade que se limitava a olhar para a esplanada dos ministérios, as asas norte, as asas sul e algumas chamadas cidades satélites. Brasília hoje tem as regiões administrativas que passam de 30, né? E Brasília tornou-se complexa em todos os sentidos. E do ponto de vista cultural, Brasília é literalmente aquilo que a gente chama de caldeirão cultural, né? Brasília hoje irradia cultura de uma forma assim, impressionante, surpreendente. Sabe, você encontra, por exemplo, vamos pegar uma cidade como Ceilândia. Ceilândia é considerada a capital, aliás, a cidade dos nordestinos em Brasília, né? E de fato é lá, inclusive Vamos nós aproveitar para Ceilândia e mandar um abraço para Marcelo Piauí. Marcelo é meu grande amigo. Que eu entrevistei ele também, e Ceilândia está justamente dentro desse contexto que o senhor falou, que é uma das cidades mais populosas do mundo, né? Exatamente. Nós temos inclusive um excelente equipamento cultural lá que chama-se Casa do Cantador, né? Que é a Casa do Cantador da nossa administração aqui. Mas voltando a Ceilândia, por exemplo, Ceilândia tem hoje manifestações culturais nordestinas lá são muito presentes, mas ao mesmo tempo Ceilândia tem hoje é um dos maiores centros brasileiros e até internacionais do hip hop, quer dizer, que é a cultura hip hop. Então você não pode dizer hoje que Brasília é uma cidade assim, é uma cidade menos expressiva do ponto de vista cultural do que outras grandes capitais. Não, Brasília é uma cidade presente no país inteiro. Outro exemplo que eu lhe dou, por exemplo, até eu fiquei impressionado aqui depois que cheguei para a secretaria, eu que sou nordestino pernambucano, achava que o maior São João do mundo, as quadrilhas de São João, é em Caruaru e Campina Grande, que nada. Quando tem campeonato nacional de quadrilha, Brasília leva todas, sabe? Campeonatos nacionais. Então, veja bem, Brasília. Agora, eu gosto de dizer, mas aí eu estou puxando um pouco a brasa para o lado do nordestino, mas eu gosto de dizer que Brasília fala todas as línguas, mas tem um leve sotaque nordestino. Sabe? Esse é o nosso secretário. Eu estou tendo a honra de entrevistar o secretário de Cultura do Distrito Federal e Economia Criativa, né? Tem que falar também. Que está aqui nos contando um pouquinho mais da história de Brasília. Você que está em outros estados ou até mesmo em outros países, está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da capital federal. O motivo da nossa vinda aqui, secretária, é porque nós constituímos um documentário. Eu já entrevistei mais de 150 autoridades, mais de 450 horas de gravação, para constituir o almanaque dos 60 anos. Que era para ter sido lançado no final do ano, por causa da pandemia, passou agora, o governador quer lançar agora no final de abril, no aniversário de 61 anos de abril. E eu
dentro desse contexto, eu estou aqui entrevistando o senhor e agora eu quero lhe fazer uma pergunta que o nosso amigo Renato Viela disse para lhe fazer. E ele disse o seguinte: qual é o desafio do Teatro Nacional? Que está... Olha, em primeiro lugar é o seguinte, Teatro Nacional, ele é talvez a pérola da cultura do Brasil, sabe, por tudo que ele representa. O Teatro Nacional foi uma obra totalmente desenhada e executada pelo nosso Oscar Niemeyer, né? Quer dizer, o Teatro Nacional impressiona, inclusive, quem entra lá dentro, é um verdadeiro templo realmente da cultura e é uma espécie de joia rara que todos os artistas do Brasil inteiro, do mundo, por lá já passaram tantos, não preciso estar lembrando aqui o nome de pessoas que visitaram, ficaram encantados e tem o Teatro Nacional como uma referência. Ocorre o seguinte, vamos aqui colocar a coisa de forma bem esclarecedora. O Teatro Nacional ele foi fechado ali em 2004, por aí, 2004, 2005. Eu não me recordo exatamente a data, mas é o seguinte, ele foi fechado num momento assim em que o país estava em estado de choque quando houve aquele incêndio, o senhor há de lembrar, aquele incêndio na Boate Kiss, do Rio Grande do Sul. O que é que tem a ver a Boate Kiss com o Teatro Nacional? Olha só, pouca gente sabe disso. É que naquele momento o Ministério Público no Brasil inteiro acionou todos os estados e ver os equipamentos culturais e ver em que condições estavam. O Teatro Nacional, naquela época, não estava atendendo muitos requisitos. Muitos requisitos. A razão de não estar atendendo muitos requisitos a gente poderia falar horas sobre isso, mas não é o caso. Não adianta ficar apontando o dedo para o passado, a gente tem que olhar para o futuro, para frente. E aí eu quero chegar exatamente nisso aí. Então, mas o fato é o seguinte, que não atendendo, o teatro foi fechado e os anos se passaram e o teatro, nenhum outro governo subsequente tomou providência. É bom lembrar, eu gosto de lembrar isso aí, por uma questão muito simples, que às vezes as pessoas confundem e acham que está havendo uma falta de atenção ao teatro. Muito pelo contrário. Em primeiro lugar, é o seguinte, o governo Ibanez Rocha tem 2 anos. O problema do Teatro Nacional vem lá do passado. Então, um ano de governo foi praticamente perdido, que foi o ano passado. Sim. Foi praticamente perdido. Mas não foi totalmente perdido, porque nós nos debruçamos justamente na organização de todo o processo para a recuperação do teatro. Nós conseguimos, de cara, um financiamento através do Fundo de Direito Difuso do Ministério da Justiça, que prevê recursos para a recuperação do patrimônio. Então nós já temos garantidos 33 milhões de reais. Isso é suficiente para restaurar o Teatro Nacional? Não. Mas é suficiente para nós darmos um bom pontapé de saída. Claro. Sabe? Então nós temos, com isso nós podemos recuperar totalmente a sala Martins Pena, que é esse nosso objetivo no momento, e o foyer do Teatro Nacional, e depois nós vamos adentrando para a sala Vila Lobos e a parte estrutural do teatro, que está muito comprometida. Por quê? Porque é aquela história, se você sai de sua casa, faça essa experiência, já deve ter vivido isso. Se você sai de sua casa está boazinha, está ótimo, fique um mês fora e volta para você ver. Não sei o que é que acontece, existe um fantasminha que anda dentro das casas vazias, que começa a aparecer uma rachadura aqui, uma rachadura por lá, é uma coisa estranha. Isso aí fica para o sobrenatural explicar. E o Teatro Nacional não é diferente, ele ficou fechado esse tempo todo, nós encontramos uma casa que está assim, com muitos problemas estruturais que precisam ser resolvidos urgentemente. Então, para nós iniciarmos a obra, e outra coisa, não é uma obra comum. Veja bem, nós não vamos fazer uma reforma do Teatro Nacional. Nós vamos fazer uma restauração. Restauração é outra história. Restauração, inclusive, envolve os órgãos também que precisam acompanhar esse processo. Por exemplo, o IPHAN. Então é o seguinte, você não pode mexer, se você tirar um parafuso torto lá de dentro, você tem que devolver ele torto para o mesmo lugar. Porque tudo ali é tombado. Até a cor da cadeira é tombada. Então o cuidado que a gente deve ter é muito grande e precisa ao mesmo tempo adequar
o teatro às necessidades atuais. Quando você entra no Teatro Nacional, se eu te levar lá dentro agora, você vai ter a sensação, você pensa que, você vai me dizer assim, Bartolomeu, mas o teatro está ótimo. Está ótimo. Ele não atende nenhum quesito de acessibilidade, que são as exigências atuais. Sabe? É porque o que as pessoas comentam é justamente isso. Parece que ele está normal, que pode pois ter espetáculo, do lado de fora ele está até assim um pouco acabadinho, mas se você entrar dentro, nós estamos mantendo o teatro, porque nós temos a obrigação, o zelo, nós temos a equipe lá dentro, uma parte da secretaria inclusive funciona lá dentro, nós estamos zelando o teatro, mas ele precisa esse trabalho de restauração, vai precisar mexer em questões. E já começou o trabalho? Calma, vou chegar lá. Então é o seguinte, é porque a história precisa ser contada dessa forma para que as pessoas entendam. Pronto, você está ouvindo agora aí, ó, tá vendo por que eu vim aqui entrevistar o secretário? Para que ele possa dar os detalhes, porque muita gente questiona uma coisa ou outra sem saber dos pormenores. Então é importante até que o senhor esclareça tudo. Então veja bem, nós passamos esse ano todo fazendo porque para o dinheiro ser liberado, você precisa apresentar os projetos de cada pedacinho daquilo que você vai mexer. Sim. Cada processo desse é um processo, demora, aprovado, corrige aqui, faz diligência acolá, sabe? Então a gente precisa fazer tudo bem estruturado para não ter nenhum tipo de embargo na frente, certo? Então veja bem, o teatro passou, todo o processo passou agora por esse crivo, vamos dizer assim, e nós queremos, a informação inclusive até relativamente nova, mas atualizada, nós queremos que no segundo semestre nós já estejamos trabalhando lá dentro do teatro, certo? Então, é uma questão aí apenas de ter um pouquinho mais, porque nós temos que, antes disso, nós temos que abrir um processo licitatório, temos que obedecer os prazos desse processo, tem recurso, vai haver isso, vai haver aquilo. Então a gente está prevendo que em julho, no segundo semestre deste ano que nós estamos vivendo, no ano passado eu dizia assim, do ano que vem, agora eu já estou dizendo deste ano, e o governador vai entregar o teatro, se não inteiro, mas ele vai entregar a Sala Martins Pena, que foi a proposta original de restauro, nós vamos entregar em 2022, com certeza. E aí nós faremos uma bela reinauguração do teatro. Então, obrigado, pode bater palma, mas eu não só vou bater palma, como eu vou, sabe, soltar foguetes, eu vou sair por aí festejando, porque esse é o nosso maior, tem sido o nosso maior desafio aqui. Porque essa obra é emblemática. Secretário, dentro das suas histórias de vida, eu gostaria que o senhor relembrasse aqui agora algo que lhe marcou, algo que lhe deixou a lembrança e que o senhor se emociona quando lembra. Olha, eu gostaria de lembrar assim, um fato que eu, como jornalista, certa vez eu estava num jantar de gala no Itamaraty, tinha sido convidado, não por mim, era o cargo, ou seja, o diretor do jornal, na época era o diretor do Jornal do Estado de São Paulo, e eu fiquei lado a lado do presidente Fernando Henrique Cardoso, estava sendo recepcionado, se não me engano, na época, o presidente da França, e ele me perguntou assim, eu disse, Bartô, como é que você veio parar em Brasília? Então, ao fazer aquela pergunta, passou um filme na minha cabeça, porque eu só consegui responder assim, eu digo, olha, presidente, não queira saber a estrada que eu percorri para chegar aqui nessa mesa, é uma estrada longa, porque é o seguinte, eu sou de origem pobre, eu não consigo esquecer aquele menino pobre que chegou aqui, pobre, no sentido lato da palavra, porque, e não tenho vergonha de dizer isso, muito pelo contrário, eu tenho orgulho, porque com isso eu homenageio a memória dos meus pais que acreditaram na capacidade da educação, de transformar pessoas, e naquela época eu era apenas um garoto, que estou falando aqui dos anos 70, que estava querendo, eu estava vocacionado, eu me sentia vocacionado para escrever, para uma atividade nessa área, em que eu explorasse aquilo que parecia ser um dom natural em mim, de escrever. Então
apostei muito em Brasília, eu olhei Brasília naquele momento, eu estava pensando em ir para outro centro, São Paulo, tal, mas eu sozinho, sem condições, e Brasília na época era uma cidade pequena, ainda muito jovem, e minha mãe disse assim, vá que a gente mantém você no que for necessário. Então eu vim para cá na condição de estudante necessitado, busquei inclusive, consegui entrar, e foi um feito muito grande, já tinha sido uma vitória fantástica, eu consegui ingressar na Universidade de Brasília. Na UNB. Na UNB, então, e lá eu consegui, inclusive, naquela época existia, hoje não tem mais, foi depois declarado até inconstitucional, um documento chamado Atestado de Pobreza, em que você tinha que provar que era pobre para poder morar, que era uma coisa meio humilhante, né? Imagina. Para você poder ter uma vaga lá no alojamento para estudantes carentes que a UNB tinha naquela época. Você ficava numa vaga, uma cama e um armário, mas dividindo aquele espaço com outros 6 estudantes. Eu tive sorte de 6 grandes pessoas que hoje, até hoje, alguns eu perdi contato, mas alguns eu ainda mantenho contato, tenho orgulho deles. Então é o seguinte... Gente, secretário, deixa eu só interromper um pouquinho aqui, porque a emoção tá batendo de lá e tá batendo daqui. Gente, vocês estão escutando a história do secretário de Cultura do Distrito Federal, uma história realmente que impacta. E eu aqui estou emocionado de ouvir, né, porque eu já entrevistei de novo diversas autoridades, muita gente, eu sempre peço para as pessoas contarem uma história, mas eu quero que o senhor continue, secretário. Não é um capotinagem não, mas eu acho que isso pode até servir de estímulo, ou seja, eu sempre vejo, olho para mim mesmo e digo assim, olha, é possível sonhar, sonhe que é possível sonhar e o sonho pode se tornar realidade. Então naquele momento, eu continuo sendo uma pessoa pobre, mas veja bem, o cara que saiu ali, que fazia teatrinho na cidade, numa cidade interior, em que as pessoas nem sabiam exatamente o que é que a gente estava fazendo, né? Muitas vezes até... Qual é a cidade? Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Serra Talhada. É a terra de Lampião. Mande um abraço para o seu conterrâneo, Gonzaga Patriota, que está lá em Serra Talhada hoje. Exatamente. Um abraço, Gonzaga. Tá lá fazendo... Então, era ali que eu fazia, que a gente reunia um grupo de garotos, sabe? E eu via até comentários assim, brincalhões, as pessoas diziam, o que esses meninos estão fazendo aí em cima, né? Então, aquele menino estava com um destino traçado, veja bem, veio para Brasília, entrou num mercado de trabalho altamente competitivo, numa época em que nós estávamos vivendo um apogeu, a glória do jornalismo brasileiro, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, a introdução das novas tecnologias na comunicação, e de repente estava eu disputando um espaço com grandes profissionais, sabe? E aí aquele garoto que tinha chegado aqui um pouco assustado, sabe, cheio de sotaque, quando eu falava, dizia assim, nossa senhora, esse cara veio de onde, sabe? E de repente, em pouco tempo, eu já estava trabalhando nas redações dos jornais locais, realmente com a cara e a coragem, sabe? A primeira pauta que eu recebi do jornal, que eu recebi aqui em Brasília, porque veja bem, eu cheguei na semana, as aulas só iriam começar. Eu cheguei em Brasília no mês de setembro de 1977. Certo? As aulas, aí eu fiz toda a programação, a questão do ingresso na universidade, o vestibular e tudo mais. Eu só iria entrar, as aulas só começariam em março. E fazendo uma refeição por dia. Sabe? Eu não tinha dinheiro para comer. Eu não vou dizer que eu passei fome, mas passei necessidade, não nego, sabe? Não passei fome, mas passei necessidade. Comia no bandejão da UNB, né? Então, de repente disseram assim, olha, estão recrutando focas no jornal aqui, na época, o Jornal de Brasília, era uma redação grande, hoje em dia o jornal está mais praticamente eletrônico, mas na época era dirigido pelo Francisco Baker. E aí o seguinte, estavam recrutando focas lá, pessoas que estavam iniciando. Eu tinha 19 anos de idade, então eu fui para lá, certo? E me apresentei, me deram uma pauta como teste para fazer e dizia assim, você vai entrevistar alguém na Asa Sul
Eu não tinha ideia onde era Asa Sul. Eu ainda não tinha essa ideia de o que é sul, o que é norte. Pra você ter uma ideia, né? E o seguinte, quando eu apresentei o material, eles gostaram do texto, certo? Gostaram, me deram uma segunda oportunidade sem saber que aquele cara ainda estava ingressando na universidade. Naquela época, em 77, a profissão ainda não era regulamentada e você podia. A regulamentação veio em 79, no governo Figueiredo, no final do governo Figueiredo. E aí o seguinte, podia o estudante, não existia o estágio, podia o estudante praticar o jornalismo. Então é o seguinte, logo em seguida eles me contrataram. Eu, de repente, de uma hora para outra, me vi com um salário de jornalista. Eu não esqueço também o dia que não tinha, meus pais sequer tinham telefone na cidade, não existia celular, nem imaginávamos um dia que existisse celular na vida. Eu não esqueço o dia em que eu escrevi na cama, sabe, uma carta para meus pais dizendo assim, não mande mais dinheiro para mim. Nossa! Sabe? Eu estou trabalhando. Até essa carta chegar lá, ia um bom tempo. Então, mandei assim, olha, não mande mais dinheiro para mim, eu estou trabalhando. Então, de repente, eu estava numa situação como jornalista iniciante, ganhando pouco, mas era um dinheiro que eu não imaginava que eu iria ganhar um dia na vida. Bom, esse garoto pobre, poucos anos depois, era eleito presidente do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. Eu fui eleito presidente do Sindicato. Olha, você talvez aí assistindo não está vendo a emoção que eu estou vendo aqui e o brilho no olho do secretário. Olha, eu fico assim, eu sinto uma pontinha de orgulho de poder ouvir essa história, sabe, secretário? Porque são poucas as pessoas que têm humildade. Você que está assistindo essa entrevista, jovem, que quer já começar grande, ouça, assista essa entrevista uma vez, duas vezes, para você saber que precisa caminhar. Que não é de repente que vai cair no seu colo, não, viu? Não é, e a caminhada é dura, mas se você tiver perseverança, você chega. Eu até chegar ao jornal Estado de São Paulo, eu fui, como eu comentei, jornalista de pautas simples, de coisas pequenas. Eu olhava para o Congresso Nacional e dizia, eu quero ser jornalista político. Naquela época as redações eram grandes, sabe? Então o funil era muito, a boca do funil era muito fina para você chegar ali, sabe? Tinha que ralar muito. E eu nunca esqueço dois episódios marcantes. Uma vez me deram uma pauta de eu acompanhar uma figura política que foi ao Palácio Planalto. Eu não conseguia naquela época, eu não sei como é hoje, mas naquela época só entravam credenciados. Eu fiquei na porta do palácio e a pessoa que eu ia entrevistar ficou lá dentro. De repente a pessoa começou a dar entrevista lá dentro, os jornalistas estavam lá dentro. Eu entrei em pânico, eu estava perdendo, eu não podia entrar. E um jornalista do Globo, me lembro bem, um dia, aliás, ele olhou para mim e disse assim, ele viu minha aflição e disse, o que é que você está precisando? Eu disse, rapaz, aquele cara está dando entrevista, minha missão é entrevistá-lo, sabe? Aí ele pegou o gravadorzinho dele na época, gravou a entrevista lá e trouxe para mim e disse assim, anota tudo aí, dá para você fazer a matéria. Bem, foi uma camaradagem, assim, um cara que salvou minha vida naquele momento. Mas o que eu gosto de lembrar é o seguinte, é que poucos anos depois eu era presidente do comitê de imprensa do Palácio Planalto. Uau! Sabe? Eleito pelos jornalistas. Então veja bem, quando eu olho isso, eu sempre gosto de olhar para trás, dizer assim, puxa vida, um dia eu estava naquela porta ali, mendigando, vamos dizer assim, uma informação. E pouco tempo depois eu estava ali na condição de presidente do comitê de imprensa, com acesso inclusive ao presidente da República, sabe, que quando tinha algum problema sério para resolver com os jornalistas na relação com a imprensa, ele chamava quem? O presidente do comitê, na época era o governo Sarney, certo? Mesma coisa o jornal Estado de São Paulo. Um dia eu fui levar meu currículo para os caras, meu currículo não existia essa coisa de levar currículo. Eu fui ao Carlos Chagas, que era o diretor do jornal Estado de São Paulo, falecido Carlos Chagas, meu amigo, dizer, olha, eu sou o Bartolomeu Rodrigues, eu trabalho no Jornal de Brasília, eu faço assim, tem vaga para mim aqui? E ele disse assim, olha, eu vou guardar seu nome aqui e quem sabe, quando se surgiu alguma oportunidade, foi muito educado, muito gentil, sabe? Poucos anos depois, eu não só estava trabalhando naquele jornal, como eu estava sentado na cadeira dele.
Eita Deus. Porque eu entrei no Jornal do Estado de São Paulo em 1982 para 83, certo? Como repórter, mas já repórter assim, de política. Eu fiz cobertura do Ministério da Justiça, da Presidência da República, do Itamaraty, sabe? Até que eu fui alçado a coordenador de política do jornal, depois fui chefe de redação do Jornal do Estado de São Paulo, e depois fui diretor de redação do Jornal do Estado de São Paulo, isso num espaço de 15 anos, mais ou menos. Então, veja bem, quando eu me sentei na cadeira aqui um dia, eu vi aqui um menino pedindo emprego ali, eu disse, puxa vida, sabe, a história está sendo, a vida está sendo generosa comigo, né? Então, e a mesma coisa eu digo agora, aquele garotinho que fazia teatro de rua, lá em Serra Talhada, recebe o convite do governador Ibanez Rocha para assumir a Secretaria de Cultura. Eu não estava pensando nisso, não era meu desejo, mas é o seguinte, eu disse, só pode ser uma conspiração boa da história, só pode ser. Porque aqui estou eu, sabe, assim, secretário de Cultura, que é uma área que eu tenho tanta identificação, da capital do meu país. Uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Então é o seguinte, ótimo, eu acho que é um desafio, não é mais do que um desafio, eu acho que é uma demonstração de que as pessoas, sabe, se você tem uma linha, se você tem um foco na sua vida, se você, sabe, tem boas intenções, se você segue uma carreira com ética, sabe, com determinação, pronto para ajudar as outras pessoas, você chega lá. Está dada a aula aí do psicólogo, professor Bartolomeu, nosso pastor. Secretário, que história. O Riela falou assim, olha, você não vai sair da sala dele hoje mais. Olha, eu te falei que a entrevista ia ficar longa, mas ia ficar muito agradável. Você está aprendendo aí também, né? Eu também estou aprendendo muito com o nosso secretário. E do ponto de vista de aplicação, de investimentos na cultura, nós já estamos, inclusive, trabalhando aí, e até quem estiver assistindo, nós estamos fazendo um estímulo aí aos artistas de Brasília que não possuem SEAC. O que é o SEAC? É o cadastro de entes e agentes culturais aqui do Distrito Federal. Para você obter qualquer recurso do Fundo de Apoio à Cultura, para você concorrer a festival, para você, inclusive, buscar financiamentos na Lei de Incentivo à Cultura, você precisa ter o SEAC. Nós estamos fazendo uma espécie de arrastão, mutirão, para que haja maior participação dos artistas, sobretudo de periferia, sabe, para o SEAC, porque nós vamos instituir uma política mais democrática de utilização dos recursos do FAC. Então, nós temos até o mês de abril para lançar o primeiro bloco de editais de FAC. Eu quero ver se... Olha aí, notícia fresquinha para você então, hein, que é produtor cultural, que é artista, Eu estou trabalhando para que a gente faça isso antes de abril. Eu não vou esperar abril, provavelmente o mais certo é em março, de preferência na primeira quinzena de março, mas eu ainda não quero cravar uma data, porque a elaboração, nós estamos mudando a minuta padrão do edital do FAC, para que ele se torne mais acessível. Isso é complexo, a gente tem que fazer consultas a todos os órgãos jurídicos do Estado para que a gente faça a coisa redonda e não tenha nenhum problema posterior. Mas vai ser uma grande surpresa, uma novidade, sabe? Nós queremos, inclusive, estamos até falando, eu já falei abertamente sobre isso, que nós vamos abrir uma forma de que uma linha especial para que tenha pessoas que nunca tiveram acesso ao FAC, tenha, e aí eu estou chamando inclusive até de meu primeiro FAC, sabe? Então isso é muito importante para que a gente possa realmente promover uma democratização da utilização dos recursos destinados à política pública cultural aqui no Distrito Federal. Acho que eu vou colocar uma sonoplastia ali, bater palmas, mas você está falando, porque realmente são coisas que o artista, que a cultura em Brasília respira cultura por todos os cantos, quer ouvir. Mas veja bem, isso é o que a gente quer ouvir. E eu quero fazer aqui até uma observação. Quando eu falo isso, nós não estamos falando de política com exclusão. Sabe, a gente entende, o movimento cultural do Brasil é forte, tem setores que há anos que se utilizam desses recursos,
E nós não estamos excluindo ninguém, nós estamos, na verdade, promovendo uma maior inclusão. Mas não excluir, não é excludente o fato que ele tem que ser inclusivo. Claro. Né? Então, mas nós queremos atender, sabe, do mais elevado patamar até aquele mais baixo. Por exemplo, Brasília tem uma rede de circos, sabe, que está passando necessidade, são circos permanentes. Então a gente tem que atender todo esse público aí, sabe? E esse é o objetivo da Secretaria. É nisso que nós estamos trabalhando, em sintonia com o pensamento do governador, que é justamente, o governador sempre falava o seguinte, durante a campanha, o meu governo, ele dizia, tem provado isso, não está aí para ajudar o rico, ele está aí para ajudar o pobre. O rico já não precisa de ajuda, ele já toca, ele toca a sua vida e ele sabe como ganhar dinheiro. Agora o pobre está precisando da mão do Estado para ele poder também almejar e sonhar aquilo que eu falei para você, né? O sonho, sabe, é importante você alimentar o sonho de que você vai vencer os obstáculos, da mesma forma que nós vamos vencer essa pandemia. O governador Ibanez, ele ama feiras, e eu também amo, eu também fui feirante. Meu pai, quando veio para Brasília, lá de Catalão, caminhãozinho velho, carregado de mercadoria, a gente ia para fazer feira, e eu criança, pequenininho, já tomava conta de banca de feira também. Abraço, governador Ibanez, continua nesse ritmo, que o senhor está certíssimo. Deus vai lhe abençoar cada vez mais. Secretário, gostaria de continuar a conversa, vamos marcar uma próxima entrevista, mas nós temos que caminhar. Eu gostaria agora que o senhor se dirigisse ali às nossas câmaras, dirigisse ao seu público, aos seus conterrâneos, ao Brasil, ao mundo, e mandasse uma mensagem final ali, agora, olhando para a câmera lá. Olha, o que eu posso dizer? Em primeiro lugar, é o seguinte, eu quero abraçar todos os meus conterrâneos de região, não especificamente do estado de Pernambuco, mas todos os nordestinos. Aliás, e quero estender esse abraço também a todos os brasilienses, todos os residentes aqui no Distrito Federal, que acreditam e que continuem a acreditar. Eu acho que a gente tem o direito de continuar sonhando por uma cidade melhor, sabe? Então, Brasília merece. Brasília, ela foi concebida a partir do sonho de Dom Bosco. Então, é bom a gente sempre lembrar disso. E devemos ter os nossos sonhos também para a gente construir um futuro melhor. Eu acho que estamos nesse caminho, sabe? Eu abraço aqui, inclusive, todas as regiões do país, que são todas. Eu hoje falo todas essas línguas aí, sabe? Eu pego pela minha família mesmo aqui, minha família de Brasília. Eu sou nordestino de Pernambuco, casado com uma mineira de Araguari, aqui do sul de Minas, do Triângulo. Sabe? Meus filhos têm esposas que são os homens, né? Que são também aqui de Minas Gerais, sabe? Então, veja só, por sua vez, a minha esposa é filha de baiano misturado com italiano. Então, isso é o Brasil, isso é Brasília, sabe? E é assim que a gente constrói um grande país, sabe? É dessa forma, dessa miscigenação, dessa vontade de vencer, de superar as dificuldades, é que a gente vai fazer, está fazendo Brasília um lugar melhor de se viver. E a gente tem que ter orgulho disso. E temos que acreditar, certo? Temos que acreditar que essa crise está passando, já vislumbramos esperança lá na frente e esperamos, sabe, dentro dessa perspectiva, esperamos nos abraçar, sabe, para comemorar a vida aqui no nosso Distrito Federal. Muito obrigado a todos. Antes de encerrar, eu vou fazer uma homenagem agora ao meu secretário. É apenas um diploma de honra ao mérito, porque o senhor dispensou o seu tempo para poder nos contar essas histórias, né? Então, a nossa editora Voz de Brasília, Instituto Brasil Just, que é o instituto que nos acompanha, confere o presente diploma de honra ao mérito a Bartolomeu Rodrigues. Eu não botei Bartol, viu? Pela sua entrevista para este documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado. A presidente, a doutora Dejanete, já assinou e eu assinei agora e vou passar as mãos do senhor. Muito obrigado, está aqui com muito orgulho. Muito obrigado. Registrado. E assim nós vamos ficando por aqui.
agradecendo a você por ter assistido, agradecendo a você por ter nos acompanhado. E continue conosco para mais uma entrevista. A próxima agora vai ser com o nosso governador Ibanez. Fiquem todos com Deus e até a próxima.